Fala aí, pessoal! E hoje nós vamos falar sobre solda. E aí, solda é tudo igual? Afinal, eu posso pegar qualquer tipo de solda e utilizar para qualquer finalidade, utilizar em um circuito eletrônico ou numa instalação elétrica predial, residencial. É isso que a gente vai falar, uma das coisas que a gente vai falar a respeito de solda no vídeo de hoje. Vamos acompanhar. Bom, eu começo falando que solda não é tudo igual, a começar pela espessura das soldas. Por exemplo, aqui eu tenho tão somente 4 espessuras, eu acho que são as espessuras mais comuns de serem encontradas no mercado. É bem verdade que essa espessura aqui nem é tão comum assim, conforme a gente vai tendo maiores espessuras, elas vão ficando mais difíceis de serem encontradas, pois as aplicações para esse tipo de solda são mais restritas. A gente precisa, por exemplo, de um ferro de soldar mais potente para poder derreter bem esse tipo de solda. Nós temos aqui, em relação às medidas, essa daqui é de 0,5 milímetros, essa de 0,7, essa de 1 milímetro e essa de 1,5 milímetros. Qual é a solda ideal para se utilizar? Depende do que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer a soldagem de um fio, aquele fio cabo 10, um fio grosso dentro de uma residência, você utiliza o quê? Um ferro de soldar de potência, por exemplo, de 100 watts, seria um excelente ferro de soldar para essa função. E aí nós ficaríamos com soldas mais grossas, talvez mais próxima dessa daqui. E se você for trabalhar com circuitos eletrônicos, componentes eletrônicos, você vai trabalhar com essa ou essa. A grande verdade é que no mercado a solda mais comum de ser encontrada é essa daqui, a de 1 milímetro. Embora não seja a minha solda preferida. A minha preferida é essa daqui e essa daqui. Muitos não gostam dessa daqui porque é muito fininha, ela acaba sendo consumida de forma muito intensa. O que eu quero dizer com isso? Você, quando pega ela e vai soldar no componente eletrônico, você precisa empurrar muito, ela vai sendo consumida muito rápido, justamente por ela ser muito fina. Então essa daqui, normalmente, ela é muito boa, porque você, digamos, com esse pedacinho aqui, você já conseguiria fazer, por exemplo, a soldagem de um componente, e nessa daqui você ia precisar de uma distância maior, por exemplo, isso daqui, justamente por essa daqui ser mais fina. Isso é tão somente uma aproximação que eu fiz dessas medidas. Confesso que eu nunca parei para pensar exatamente em milímetros de tamanho enquanto necessita para soldar numa ilha de circuito impresso ou coisa do tipo. Então as soldas são realmente diferentes e a composição é diferente. Nós temos a solda mais comum, esse mais comum aqui que eu digo, esse padrão aqui, é normalmente 60-40, onde você tem partes de estanho e partes de chumbo, mas isso varia, você tem solda de 70-30, 50-50... Lá fora e até aqui no país nós já temos soldas livres de chumbo, mas aqui no Brasil é bem verdade que a maior parte delas ainda tem chumbo. Para isso, você tem que se precaver. Hoje a gente está aí numa pandemia e nós temos máscaras sendo utilizadas, mas são máscaras cirúrgicas. Essas máscaras, embora não sejam apropriadas para soldagem, eu costumo utilizá-las também para soldagem. Eu tenho aqui uma de lixamento e aqui eu tenho uma pintura com odor. E elas dão resultados muito bons quando a gente está soldando, porque justamente a gente tem uma vedação muito grande. É claro que se a máscara não for legal, você não se sentir bem com a máscara, você pode dar uma olhada no vídeo que eu já fiz aqui no canal, onde eu falo do exaustor que eu montei aqui na minha bancada, porque a fumaça que sai dessas soldas, ela é prejudicial e com o exaustor você tem a possibilidade dele puxar para fora essa fumaça e não ficar com ela no ambiente ou ela não chegar até o seu nariz, por exemplo, que é o ideal. Para fazer a medição dessas soldas, eu utilizei o paquímetro, tá? E se você não sabe utilizar o paquímetro, a escala de Vernier, coisa do tipo, eu vou deixar um link aqui em cima também, onde eu mostro como se utiliza o paquímetro. Eu já publiquei aqui no canal detalhes falando sobre a sua utilização. Quanto ao ferro de soldar, se você vai utilizar para componentes eletrônicos, ou seja, esse tipo de solda aqui, você vai utilizar um ferro de 30 watts de potência. Aí daqui para lá varia muito, né? Mas eu acredito que a partir de 100 watts, em torno de 100 watts, 80, tem ferro de 80 ou 70, se eu não me engano, já dá para utilizar também com esse tipo de solda aqui e vai fluir muito bem, mas é justamente quando você vai utilizar para fazer soldagens mais brutas. Coisas mais sensíveis você vai utilizar essas soldas aqui. Eu também não sou a favor de comprar pouca solda, porque a solda acaba sendo caro se você não compra por meio de um carretel. Então a minha dica é comprar através do carretel. Essa solda aqui é essa daqui, a solda de 0,7.
Aqui nós temos um carretel. É muito mais em conta você comprar via carretel. Então aqui nós temos a 0,7 e aqui nesse outro daqui eu tenho a de 0,5. Inclusive a de 0,5 eu coloquei nesse suporte. Esse suporte aqui ele é muito bom, ajuda demais na bancada. Você deixa ela numa parte onde você possa puxar, ele é bem pesado, então você vai puxando e a solda vai saindo. E aí ao final, quando você puxar, você dá uma enroladinha aqui e puxa com vontade que ela vai arrebentar. Ou seja, até para você soltar é fácil. Você vem aqui, faz assim e puxa, e aí você tem o pedaço que você pode tirar para continuar trabalhando. Então eu aconselho demais, não tão somente dessa marca, existem outras marcas que você pode encontrar no mercado desse tipo de carretel e ajuda demais. E reforçando o que eu estava falando a respeito do carretel, eu sou adepto do carretel, gosto muito de comprar carretel, porque eu acho que no final das contas fica muito mais barato. Você vai soldar demais por muito tempo. Eu arrisco dizer aqui, mesmo que você trabalhe bastante, por talvez um ano e pouco, fazendo soldagem, e você ainda vai ter solda disponível. Se você fizer o cálculo, é muito mais em conta, vale muito mais a pena utilizar o carretel. Bom, falando dos ferros de soldar, esse daqui é um ferro de soldar de potência de 30 watts, é um ferro bem comum de ser encontrado. Eu gosto muito desse modelo aqui. E aqui eu tenho um poderoso de 100 watts de potência, tá? Então aqui é um ferro maior, aonde você pode utilizar, por exemplo, fazendo a inversão. Aqui nós temos a forma mais adequada, esse ferro para essas soldas aqui e esse outro para essa outra solda mais grossa. Além do ferro de soldar, utilizar um suporte para o ferro de soldar é bem interessante, ajuda bastante, evita você se queimar, porque essa área no entorno ela fica quente, mas ela fica bem menos quente porque você tem respiração no entorno, e a mola central é a mola que fica mais aquecida, né? Aqui é comum utilizar uma esponja para você limpar a ponta do ferro de soldar, mas eu já ensinei aqui no canal como fazer um dispositivo para você limpar a ponta do ferro de soldar de forma muito simples e de forma muito bacana, que funciona muito bem. E então vou deixar o link aqui em cima para vocês acessarem esse vídeo para verem como limpa a ponta do ferro de soldar. Basicamente é isso a respeito da soldagem. Nós temos os ferros de soldar, o suporte, o carretel, a máscara para proteção e os diferentes tipos de solda. Eu trouxe alguns aqui, como eu disse, dos mais comuns que a gente vai encontrar aí no mercado. E aí, pessoal, viram aí? É claro que existem muito mais assuntos para falar a respeito de solda, mas eu quis trazer alguns pontos essenciais que envolvem essa questão da solda, como a questão das espessuras, a questão do ferro de soldar, algumas coisas importantes que eu já tinha falado anteriormente, da limpeza da ponta do ferro de soldar, do uso do exaustor, de máscaras. Eu trouxe alguns links aí na parte durante o vídeo para que vocês pudessem também acessar, e quem já viu poder relembrar, e quem não viu, não conhece esse conteúdo, saber que tem presente aqui no canal. Mais para frente eu vou trazer mais conteúdos envolvendo essa questão da soldagem. Como, por exemplo, eu tenho aqui no canal também o uso da pasta de solda, né? A gente sabe que essas soldas, elas hoje têm o chamado fluxo. O fluxo é algo que ajuda na soldagem. Parece um pouco com a pasta de solda. Justamente, antigamente, nós tínhamos que utilizar a pasta de solda para fazer a soldagem, pois nós não tínhamos o uso do fluxo na solda. E o uso do fluxo presente na solda facilita muito. Quando você está soldando, espirra aquelas bolinhas amareladas, ali é o fluxo. Ela é meio amarelada, e quando você faz a mesma coisa com a pasta de solda, eu apontei aqui para trás porque tem um pote enorme de pasta de solda, acontece a mesma coisa. Aqui em cima tem outro link a respeito do uso da pasta de solda, onde vocês podem ver mais detalhes a respeito dessa questão. E tem também uma questão muito importante no uso da pasta de solda, que é aquela questão que envolve o uso dela com equipamentos eletrônicos, porque existem pastas de solda que conduzem eletricidade. E então você tem que diferenciar em que momento você vai utilizar uma pasta de solda ou outra pasta de solda, né? Num circuito impresso, por exemplo, você não pode utilizar uma pasta que conduz eletricidade, senão você está aí sob pena, sob risco de causar algum curto-circuito na ligação. Bom, e por hoje é só. A gente fica aí com esse assunto e nos vemos aí num próximo vídeo, tá bom? Um abraço aí, pessoal, e até lá. Tchau, tchau!